Fernando Figueiredo, na Selva de Pedra, São Paulo, vai falar sobre a urbanização e o crescimento das cidades do Brasil, não é isso, Fernando Figueiredo? Bem-vindo aqui ao nosso programa Olho Vivo. Você está hoje direto de São Paulo e nós estamos aqui no Sertão Paraibano. Boa tarde, meu irmão. E aí, Zanetti, Priscila, boa tarde ao pessoal que nos acompanha. Mais uma vez na nossa coluna, todas as terças, dessa vez transmitidos daqui, para falar justamente sobre mobilidade urbana, e o tema escolhido é justamente em função de onde estou. Como falar de outra coisa, né? Sendo que a gente está no coração de onde surgiu, inclusive, esse campo de estudo da engenharia, que é urbanismo, surgiu justamente aqui. Foi uma medida política, as marginais daqui de São Paulo, justamente que incorporou nas academias e faculdades do Brasil inteiro. Então, essa é uma preocupação, já fizemos outras vezes esse tema na nossa coluna, que é de mobilidade urbana e de crescimento dos municípios, das cidades, e como o Brasil está evoluindo nesse sentido, né? Com a implementação, inclusive, esse tema vai em confronto com o que está passando, por exemplo, Cajazeiras nesse exato momento, que está atualizando seu código diretor, não só Cajazeiras, mas inúmeros municípios do Nordeste do Brasil todo, porque já deu a data, né? Está dando os 10 anos, limite para começar a atualização dos códigos diretores dos municípios. Cajazeiras, por exemplo, está passando por esse ponto agora. Perfeitamente. Fernando Figueiredo, como você avalia esse crescimento urbano, né? O crescimento das cidades? Quais seriam os pontos, digamos assim, positivos e negativos que esse crescimento pode trazer para o meio urbano? A gente está mudando o segmento, né? A primeira década, a primeira era, o urbanismo ele foi desenhado para os veículos. É por isso que a gente vê essas características nos municípios, onde a prioridade de desenho de mobilidade urbana era de veículos. Então, passou-se essa era e começou a era de integração com as pessoas. Então, no mundo todo, tem esse princípio, essa mudança, na verdade, do princípio, que o urbanismo e a mobilidade urbana deve ser na integração com a população. É por isso que cresce esses planejamentos urbanísticos para a mobilidade coletiva, como metrôs, ônibus, e impedir o trânsito de veículos nos centros, para possibilitar justamente o acesso de pessoas a pé e gerar uma mobilidade para essas pessoas. Então, o principal ponto é esse, essa mudança. Claro, a principal característica do Brasil como efeito negativo é a falta de planejamento, porque isso tem acontecido de uma forma, digamos, desastrosa em alguns pontos. Ciclovias sendo aplicadas de forma completamente sem estudo técnico, as vias e acessos das cidades também não se faz um planejamento. Há uma técnica que a gente abateu muito, né? As emendas parlamentares, então consegue-se uma verba e vem sem ser suficiente para planejar o todo. Então, vai fazendo por etapas e cada obra ela é meio que individual. Não pensa-se numa obra como um coletivo todo, que é outras obras que vêm no futuro. Esse é o principal empecilho. A vantagem que tem nessa mudança, nessa perspectiva de crescimento das cidades, é justamente essa, delimitar os pontos de comércio, de indústria e de habitação e conseguir fazer esse planejamento para as pessoas, para que as pessoas consigam realmente se deslocar e se mover nos centros urbanos. Perfeitamente. Fernando Figueiredo, na nossa coluna Diário de Obras de hoje, falando sobre urbanização e crescimento das cidades no Brasil e diretamente da nossa selva de pedra brasileira, que é a cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo é um exemplo de crescimento da cidade, né? Dessa urbanização desenfreada, de uma cidade que vai crescendo e vai empurrando, né? Os prédios vão crescendo e as casas vão sendo empurradas para as suas margens da cidade, né? Você acredita que esse processo que aconteceu, né, em São Paulo, que acontece diariamente, pode acontecer aqui pelo sertão da Paraíba? Tem algum exemplo de alguma cidade daqui da nossa região? Acontece sim, com toda certeza, porque aqui, por ser a maior cidade do Brasil, uma das maiores cidades do mundo,
tem todos os exemplos de melhor desenvolvimento e de pior. Então, tudo que você quiser encontrar de bom e de ruim quanto à mobilidade e à gestão urbanística, tem aqui. E, com certeza, isso é um espelho para as demais cidades. Isso acontece em todos os locais. Aqui, por exemplo, o trânsito é caótico, precisa fazer rodízio da placa de carro. Há dias em que só uma numeração pode se deslocar na cidade. Então, isso daí é um problema gigante por conta da quantidade de veículos. Como você disse, tem uma quantidade absurda de prédios, de pessoas, né? É um conglomerado realmente urbanístico imenso e com tantas pessoas convivendo num único local, é realmente complicado. Porém, em contrapartida, tem modelos aqui de gestão que são aplicados em todas as universidades do Brasil, que são realmente modelos urbanísticos. O código diretor daqui é um código que serve de espelho para outros locais, que passou recentemente por uma atualização também. O código de manejo urbano, por exemplo, tem uma história da engenharia que é bem conhecida. Dois dos maiores engenheiros do mundo, né, que a humanidade já produziu, residiram aqui e estudaram as possibilidades urbanísticas. Um, inclusive, é considerado o pai do urbanismo, que é o Prestes Maia. E eles meio que debatiam, porque são de correntes diferentes, né, com Saturnino de Brito. Então, essas duas correntes, elas debateram freneticamente. Prestes Maia, inclusive, chegou a ser prefeito do município, e foi o pai do urbanismo, porque liderou as frentes de pesquisa e implementação das marginais, por exemplo, para deslocamento rápido. Como eu disse, não é que ele estava errado. Era outra linha de pensamento e de estudo à época, onde os veículos eram as prioridades. Já Saturnino de Brito, ele é um dos pais, dos precursores do saneamento, né? Do saneamento básico, drenagem urbana, etc. Então, o pensamento dele era fazer com que São Paulo tivesse acesso à drenagem. E isso pode ser replicado ou aplicado em todas as cidades do Brasil, porque todos precisam de planejamento urbanístico e todos passam por esse problema. Aqui na coluna, a gente, por exemplo, já fez várias vezes sobre tanto mobilidade urbana quanto esses problemas de saneamento básico. Cajazeiras, por exemplo, aí agora está fazendo uma de suas maiores obras de saneamento. No centro urbano da cidade estão executando uma obra de drenagem urbana que vai drenar justamente a maior quantidade de água que vem de chuva e causa muitos transtornos, né? Vocês sabem bem disso. E essa origem, esse estudo pode ser aplicado do que acontece aqui no centro urbano também, que alaga, que vira caótico e que precisa de obras de planejamento, tanto de mobilidade quanto de planejamento. Isso só faz se você tiver uma gestão não só daquela obra, mas pensando no conjunto como um todo. Perfeitamente. Fernando Figueiredo, na nossa coluna Diário de Obras. Fernando, como é que o pessoal de casa faz para saber mais sobre esses e outros assuntos que você traz aqui para a gente na nossa coluna Diário de Obras? Você me acompanha no YouTube, @Direito à Engenharia, e também no Instagram, @Fernando Figueiredo, com S no final. Inclusive, essa semana, por estar aqui em São Paulo, eu estou mostrando algumas curiosidades de obras e dessa cidade incrível, que realmente é algo absurdo. É inimaginável como é que o ser humano consegue fazer coisas tão fantásticas, né? Como as obras que tem aqui em São Paulo, que são algumas das maiores obras do mundo.